Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavras, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Neemias, capítulo 2. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 4. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, para juntos darmos continuidade aos devocionais, Senhor. Devocionais esses que falam aos nossos corações todos os dias. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco para nos dar maior entendimento, Senhor. E assim a gente vem colocar tudo em prática que é aprendido aqui. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Neemias, capítulo 2, versículo 4, que fala assim. O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Somente até aqui. 4 e 5. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui nessa leitura do 4 e 5 tem duas situações importantes. Primeiro, Neemias orou a Deus antes de falar com o rei. Segundo, Neemias tentou. Aqui na história é quando Neemias sabe da notícia da destruição dos muros. E ele sente dentro dele, que é a vontade de Deus colocando dentro dele, ele sente dentro dele a vontade de ir até a cidade de Judá para poder reconstruir o muro. Só que quem colocou essa vontade dentro dele foi Deus. Entende? Deus colocou a vontade dentro dele, Deus capacitou ele e Deus deu ousadia para ele poder pedir ao rei a autorização de sair da onde ele estava, pedir favores ao rei para poder ir até a cidade e reconstruir o muro. Então tudo foi colocado por Deus dentro dele. Porém, por mais que Deus coloque dentro de nós os sonhos dele para a nossa vida, a gente precisa ter a iniciativa de querer fazer. Porque nada adianta de Deus colocar um sonho dele dentro de você e você ficar parado no mesmo lugar. O que Deus quer que a gente entenda dessa situação aqui? Aqui, Neemias, ele era copeiro, ele servia vinho ao Senhor. Ele servia vinho ao rei. Então ele era um empregado dentro do castelo, dentro daquele reinado. A princípio, o empregado ele não teria voz com o rei. Porém, quando as coisas é de Deus, a pessoa que seja o cargo mais baixo que existe, se Deus estiver com ela e for da vontade de Deus, você pode falar com alto escalão a hora que você quiser. Só que primeiro a gente precisa apresentar ao Senhor a situação. Por mais que tenha sido Deus que tivesse colocado dentro de Neemias a vontade de reconstruir o muro, Neemias, por amor a Deus e por respeito a ele, primeiro falaria com ele através da oração, para depois tomar a iniciativa de fazer com o rei. Até porque quando Neemias fosse falar com o rei, ele precisaria ter um respaldo. E o respaldo de Neemias era Deus. O que Deus quer que você entenda dessa situação por um todo? O sonho que Deus colocou no seu coração, que fica ardendo no seu coração, que você já tentou tirar de todas as maneiras e não consegue, você já tentou deixar de fazer, você já tentou botar no lado, você já tentou de todas as maneiras, e você não consegue se desvencilhar desse sonho, é porque Deus colocou no seu coração. E quando Deus coloca algo dentro de nós, ele se responsabiliza e acontece. Porém, a gente precisa fazer a nossa parte. Não é porque Deus colocou um sonho dentro de você que vai fazer assim, tá pronto. Não, você precisa... É como se você estivesse construindo aquele sonho ali que Deus colocou em você. Entende? Então, você não pode ter medo. Você precisa entender que para você viver os sonhos de Deus, você vai precisar falar com pessoas.
Você vai precisar enfrentar situações que para você daria medo. Daria receio. Você acha que Neemias aqui não teve receio de falar com o rei? Teve. Afinal, ele era o cara que servia vinho. Ele não era mais ninguém dentro do reinado. Entende? Só que ele orou ao Senhor primeiro, viu que tinha o respaldo de Deus e foi falar com o rei. Então é isso que a gente tem que fazer. Antes da gente enfrentar as situações, os desafios que se colocam na nossa vida, para a gente ir em direção aos planos de Deus para a nossa vida, para os sonhos dele que ele colocou dentro de nós ser concretizados, a gente primeiro precisa apresentar a Deus primeiro, para depois a gente ter a ousadia de enfrentar a situação que está nos colocando à nossa frente, para a gente passar por essa situação com maestria. Então, se você está numa situação aqui, que você se vê como Neemias, que você se vê lá como o copeiro do rei, que serve vinho, que à vista de todos você seria insignificante, porém para Deus você tem um significado, você tem importância, ok? Vamos supor que você está numa situação de que você está se sentindo insignificante, e Deus colocou no seu coração um sonho, um desejo, uma vontade de fazer algo. Só que você está com medo. Você precisa saber de algo. Deus nos testa o tempo todo. Então essa situação que você está enfrentando, que está tirando você da sua zona de conforto e está trazendo para você uma certa insegurança e uma certa ansiedade, é o Espírito Santo te incomodando para você se mexer. Entende? Para você tomar um posicionamento e ir de encontro a esse desafio. Porque se você continuar na sua zona de conforto, o que vai acontecer? A oportunidade vai passar. E tem oportunidade que Deus nos dá que não vem duas vezes, que vem apenas uma única vez. Então, para você não perder a oportunidade que Deus está trazendo para a sua vida, é necessário que você saia da sua zona de conforto e você enfrente com ousadia a situação que está sendo imposta. Mas antes de você ter a atitude, ore ao Senhor e peça para Ele ir contigo. Duas coisas vão acontecer dessa situação. Primeira, a partir do momento que você apresentou para o Senhor, para Deus, em oração, Ele pode permitir que aconteça na sua vida. Ok? A segunda reação, o segundo fator que pode acontecer, é Ele permitir, porém não concretizar. O que isso quer dizer? Que Ele queria apenas te ensinar a sair, a tirar você da sua zona de conforto. A mostrar para você que aquela pessoa ali que você tem que falar não é um bicho de 7 cabeças, que é tão humano quanto você, que é tão falho quanto você. E Ele usa essa experiência para treinar você para as experiências futuras que virão. Porque uma coisa é certa, gente. A gente que tem vida com Deus, temos relacionamento com Ele, decidimos querer viver os planos do Senhor, porque para viver os planos do Senhor é uma decisão, a gente vai enfrentar desafio o tempo todo. A gente vai enfrentar pessoas que a gente nunca escutou falar na vida, que a gente nunca pensou em conhecer, mas Deus vai colocar na nossa vida para a gente passar pela situação. A gente vai ficar parado num lugar? Não. A gente precisa prosseguir. A gente precisa dar continuidade. Então Deus, naquele momento ali, daquela situação que você está passando, é Deus te testando. Se Ele pode contar com você ou não para os planos dele acontecerem. Se Ele pode contar com você para o reino ou não. Se Ele pode contar com você para a obra ou não. Porque tudo que nós fazemos, todo esse processo que nós passamos, não é só para nosso uso bel fruto. Não é só para a gente viver a promessa. Não é só para a gente viver os milagres. Através da sua vida e do seu testemunho de vida, pessoas conhecerão a Deus e saberão que Ele é real. Então, todo o processo que você passa, na verdade, é para Deus ser glorificado e ser exaltado através de ti.
para as pessoas à sua volta saberem que existe em Deus e que é possível sim viver os milagres, as promessas, os planos dele, porque você conseguiu. Entende? Você passa a ser um testemunho vivo da obra dele. Então, se ele colocou um desejo no seu coração, um sonho no seu coração de fazer algo, e você está se vendo numa situação que você precisa tomar uma decisão e um posicionamento, porém está com medo do que vão pensar ou do que vai acontecer, não olhe para o problema. Olhe para Deus. Desculpa. Olhe para Deus. Orou ao Senhor, apresentou ao Senhor, sentiu paz no coração, vai de frente ao problema e enfrenta. Vai de frente ao desafio e enfrenta. Entende? A paz no coração, depois de uma oração, é a confirmação de Deus. Se você se sentir indócil, ore até você sentir paz. Entende? Sentiu no coração, vai. Na certeza que vai acontecer. Se por acaso não acontecer, foi Deus testando você. Para quando vier realmente a situação por um todo, que Ele quer que você adentre, você já vai ter tido a experiência e não terá medo de fazer algo que Ele mandou você fazer. Ou seja, você teve crescimento de qualquer maneira. Porque você enfrentou o seu medo. Você enfrentou o preconceito de outras pessoas. Você enfrentou a si mesmo, vencendo a si mesmo e se superando. O que a gente não pode fazer é ficar parado no mesmo lugar, esperando as coisas acontecerem. Com Deus, a oração já diz, é ação. Você ora, apresenta e tem uma ação para poder vir a receber o que Deus tem para ti. Deus não chama a gente para ficar parado, Deus chama a gente para ficar em movimento. Então, uma vez que você tem vida com Deus e relacionamento com Ele, é necessário você orar, apresentar, sentiu a confirmação, vai fazer. Vai executar. Entende? Vai dar medo? Vai. Por quê? Porque a novidade é incerta. O novo a gente não tem controle. A gente acha que tem controle de tudo, mas na verdade não tem controle de nada. Mas o novo dá uma sensação de medo, sim. Porém, se tiver medo, vai com medo mesmo. Porque a partir do momento que você começar a fazer, você vai ver que não era um bicho de 7 cabeças, que você já estava capacitado para aquilo, porque Deus já te capacitou antes. Ele não vai dar nada para você que você não tem capacidade de fazer, entende? De enfrentar. E você vai conseguir vencer. E você vai ver, vai olhar para trás e falar assim, nossa, eu realmente não deveria ter me estagnado. Porque você estaria perdendo uma oportunidade que Deus colocou na sua vida de crescimento. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Paizinho. Obrigada. Obrigada, Senhor, por nos instruir, para tirar o nosso medo e colocar em nós ousadias de querer enfrentar os desafios que o Senhor nos apresenta para ter crescimento, não só humano, mas como espiritual também. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida que é ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha te procurar no secreto, na intimidade, na sua individualidade, Senhor, dando prioridade a ti em suas vidas. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.